Ah, hoje eu trouxe um negócio especial. Olha aqui, ó. Ah, você não pode ver, mas eu lhe mostro. Gente, eu vou apresentar para vocês aqui no Ceará o que é uma cajuína. Isso aqui, ó, é uma cajuína, tá? Ó, não é alcoólico, é como se fosse um licor, não é licor, porque não é fermentado. Ele é cozido, é um suco de caju cozido. Ele vai ao forno e aí dá essa bebida maravilhosa. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que significa isso aqui. Não tem noção. Isso aqui pra gente é ouro. Nossa Senhora, gostoso demais. E aí eu vou deixar vocês aqui na vontade e eu vou me servir. Assim, ó, caramelizada. Nossa Senhora, bom demais. É o seguinte, o nosso tema de hoje é um tema que a gente vive muito e que a gente luta muito contra, mas a gente fala pouco sobre ele. E aí a gente vai discutir hoje, tá? Que é: você não precisa convencer ninguém a amar você. Dá pra fazer uma música com isso. Dá pra fazer uma música. Você não precisa convencer quem ama com você. Ó, dá pra fazer música com isso aí. Por que que a gente tem a mania de tentar convencer o outro a amar a gente, hein? Eu já tinha falado que todo o processo que a gente for viver aqui, a gente vai viver muito da gente pra gente, né? E que as relações que entrarem na nossa vida vão ser consequência disso. É consequência desse amor que a gente tem pela gente. E esse assunto, ele não é diferente disso. O outro, ele não pode me amar porque eu não me amo. Vamos lá com a ressalva super importante. Eu já vi alguns vídeos sobre isso e concordo também. É verdade que o outro pode ajudar a me convencer a eu me amar? Pode. É verdade. Parece somente que eu vou separar os gatos, que Dudu tá pirando aqui. Pronto. Tudo certinho, Dudu já se aquietou. É possível alguém me convencer de que eu não valho a pena? É possível. Então o outro tem uma influência sobre mim super grande. Isso é real. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com as pessoas que a gente traz para a nossa vida. Gente, e eu costumo muito falar isso para os meus amigos no particular, muito. Quando alguém entra na nossa vida, ou a pessoa nos eleva, ou a pessoa nos derruba. Ninguém entra na nossa vida para deixar a nossa vida tênue, assim, tênue é outra coisa. Para deixar a nossa vida onde ela está. Ninguém. Toda pessoa que entra na nossa vida ou nos eleva ou nos derruba. Se ela não estiver nos elevando, a gente tem que se questionar. Porque é isso. As pessoas têm uma grande influência na nossa vida. E a gente tem a responsabilidade com a gente de só deixar entrar na nossa vida pessoas que vão nos fazer bem e que vão nos elevar. Se por qualquer que seja a razão, a sua entrada na vida de alguém, ela começar a derrubar essa pessoa, começar a decair essa pessoa, meu Deus do céu, peça a Deus para tirar você da vida dela. Ou se você perceber, caia fora da vida dela. Porque a gente, na vida das pessoas, a gente precisa elevar e não tirar. Uma coisa super interessante, já já eu volto pro ponto, uma coisa super interessante que eu fico reparando, né, até nas nossas formas de se relacionar. A gente sabe quando uma pessoa traz paz à nossa vida. Sabe quando? Quando é isso, quando ela dá muito pra gente. Ela dá. Eu tive uma experiência assim maravilhosa. Ela dá.
ela dá, ela dá. E você não sente tirar nada. Por mais que você tenha que tolerar algumas coisas, porque, enfim, todo mundo tem defeitos, né? E a gente tem que tolerar algumas coisas e tal. E as coisas que a gente tolera precisa ser tolerante. Porque tem coisas que a gente vê no outro que a gente não consegue suportar. E não é porque o outro é muito ruim, é porque a medida que eu tenho de tolerância para ele, para aquilo que acontece, me machuca muito. Então, eu preciso me afastar. Mas, cara, eu já tive uma experiência maravilhosa em que a pessoa só me dava, só me dava, só me dava, só me dava. E isso foi uma coisa que depois, quando passou, eu disse, cara, que coisa incrível. E no momento eu senti assim que estava tendo que segurar as pontas ali, porque passava na urina. Aquilo que não era bom, passava na urina, assim. Era tranquilo, sabe? E é muito diferente, assim, é muito maravilhoso quando você tem essa sensação. Às vezes até em amizade mesmo. Às vezes você sente amizade em que a amizade ela acaba te puxando um pouco mais, acaba exigindo um pouco mais de você, e você fica ali, ai meu Deus, e agora eu vou perder a paciência. E é normal, porque a convivência, e quando tem muita convivência, é normal que isso aconteça. São as nossas personalidades entrando em choque, então, com relação a isso, tudo certo. Mas é interessante quando você observa, quando você tem alguém que é parecido com você, e você tem alguém que você tem que tolerar sempre, mas você tolera pouco, porque o outro acaba pedindo isso de você. Então, voltando, as pessoas têm interferência na nossa vida? Sim, elas têm interferência na nossa vida. Mas sou eu que digo como é que eu quero ser tratada e o que eu de fato sou. Por exemplo, vamos comparar aqui com postura profissional, tá? Quando você chega para apresentar um trabalho, você precisa convencer o seu cliente de alguma coisa. Seja para vender um produto, para qualquer coisa. Você precisa convencer o seu cliente daquilo. Você vai acordar valor com ele, certo? Quando você vai falar sobre valores, qual é a sua postura diante disso? Cliente, vamos comprar esse projeto comigo? Ou então, cliente, essa proposta vai completamente de acordo com aquilo que você precisa. Olha a diferença entre essas duas coisas. É gritante. Nessa posição aqui, quem manda é ele. Nessa posição aqui, quem manda é você. E ele vai comprar aquilo que ele achar que funciona para ele. Mas aqui quem manda é você. Na nossa vida é a mesma coisa. Quando eu, dentro de uma relação, eu me comporto como uma pessoa necessitada, o outro, naturalmente, às vezes ele não tem nem a intenção, ele não está nem maldando nada, mas naturalmente, ele vai se colocar numa posição de superioridade. Mas quando eu estou dentro da relação e eu me coloco como uma pessoa caríssima, cara, eu sou muito rara. E eu não preciso dizer isso, é o meu comportamento. É completamente diferente. Isso não quer dizer que você não vai expressar seus sentimentos. São coisas diferentes. Isso quer dizer que você, nesse ponto aqui, você tem a consciência de que sim, você está perdendo. Quando você não está com aquela pessoa, sim, você está perdendo ela. Mas que você é uma grande perda. Eu ensino ao outro como eu devo ser tratada. Não é como eu quero ser tratada. É como eu devo ser tratada. Porque eu posso querer muitas coisas. E eu posso querer coisas que eu nem consigo expressar. Que eu não tenho consciência ainda. Então eu acabo ensinando ao outro com as minhas atitudes, não é com palavras, como eu devo ser tratada. Se eu não tenho esse cuidado comigo, eu vou ensinar a ele que eu devo ser tratada sem cuidado. Por isso que a gente precisa, sim, amar a gente primeiro.
E amar a gente primeiro no sentido de tentar encontrar dentro da gente tudo aquilo que a gente procura nos outros. Eu posso saber do meu valor e eu posso demonstrar o meu sentimento. Vamos supor, eu sei exatamente aquilo que eu sou, mas eu gosto profundamente de uma pessoa. Porque eu sei o que eu sou, eu não vou demonstrar que eu gosto de uma pessoa, mesmo se ela não está comigo. Não, porque essa é a minha verdade. Eu entendo quem eu sou e o quão difícil é para mim isso. Mas isso não incompatibiliza e nem neutraliza o sentimento que eu tenho por alguém. São duas coisas que andam completamente harmônicas e em paralelo. Eu sei quem eu sei como é difícil eu me entregar, eu sei como é difícil eu me encantar. E isso não quer dizer que, quando eu sinto, mesmo não tendo reciprocidade, eu não vou expressar o que eu sinto. Não, eu vou expressar. Só que tem aí, existe uma grande diferença na medida disso. Eu não posso insistir. Então, eu não posso convencer ninguém a me amar, porque eu preciso me amar antes. Eu preciso. Eu preciso olhar para mim, eu preciso ter orgulho de mim. Não é ficar com cabeça de coitadinho, de meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer. Não, não é isso. Só eu entender quem eu sou. E realmente entender quem eu sou nos mínimos detalhes. Inclusive, quem eu sou sentindo muito. Eu sou uma pessoa que sinto muito. Eu sou muito sensível. Quando eu sinto de forma muito profunda. Não é uma coisa superficial. É muito. É muito, né? E eu preciso ter consciência disso. Como é que eu vou convencer o outro a me amar? Ninguém pede ninguém para ficar, gente. Ninguém pede ninguém a ficar. Você pode estar todo o seu desejo na vida. Isso pode ser o maior sonho da sua vida. Mas a gente não pede, não é por orgulho. É porque precisa ser uma decisão do outro. É em respeito ao outro. Eu não posso pedir para ficar porque o outro não pode ficar por um pedido meu. O outro precisa ficar porque ele quer. Porque vai fazer bem a ele. Porque ele acredita que é bom para ele. Não porque tem alguém pedindo. Quando você morava com sua mãe, não sei se você mora ainda, mas quando você morava com ela, se sua mãe pedisse alguma coisa, você não faria? Porque é sua mãe que está pedindo. Você faria, você ama. É a mesma coisa no relacionamento. A gente não convence ninguém a nada porque o outro ele tem o direito de entrar e ele tem o direito de sair. Então a gente não pede. As pessoas nos amam à medida em que nós nos amamos. Se eu me amo muito, eu estava até fazendo uma retrospectiva da minha vida dos como é os níveis de amor que eu tenho por mim de acordo com as minhas relações, né? Então, se eu tenho uma relação assim, qual o nível de amor por mim? Aqui tá baixo. Ah, se esse nível de amor aqui, então meu nível já aqui já elevou. E assim eu fui me analisando qual que estava o meu nível de amor pelas pessoas que eu trago para minha vida. Eu gosto muito dessa ideia de que o outro me influencia. E eu adoro ver filmes de romance, onde no filme fala sobre isso, né? Assim, sobre aquela pessoa que estava completamente desiludida da vida, já não acreditava em absolutamente nada. Aí de repente chega aquela pessoa que dá sentido a tudo e que faz todo aquele universo sombrio e cinza, de repente ter cor e ter brilho e ter... Eu adoro ver filmes assim. Acho que fala muito sobre a nossa vida. Tem muita coisa na nossa vida que é assim.
Não só com relação às pessoas, mas com relação aos acontecimentos. Às vezes tem coisas que a gente já não espera mais nada, de jeito nenhum, nada. E aí, de repente, aquilo que a gente tanto queria, no momento que a gente nem esperava mais, finalmente acontece. Engraçado que essa, inclusive, é uma das leis do universo, né? Que tudo no universo é ao contrário. Quando você quer muito uma coisa, você está vibrando na escassez, você não tem. Quando você não tem aquilo, mas você já se comporta como se você já tivesse, aí você está vibrando na abundância, e exatamente por você nem fazer mais questão, aí de repente vem, né? E para tudo isso, para dinheiro, para acontecimentos, para objetos, para tudo. É engraçado. Eu acho que é porque a gente tira o foco da coisa. Acho que não é nem porque a gente foca na gente, eu acho que é simplesmente porque a gente tira o foco daquilo. Aquilo passa a não ser mais o centro. E aí, sempre que eu falo isso, eu tenho essa imagem na minha cabeça. Porque eu tirei do centro, eu não orbito mais ao redor dele. Eu tirei do centro, então agora ele que orbita ao redor de mim. E aí, por mais que eu nem seja o centro, mas aí aquela coisa já me atinge de uma forma mais rápida, né? Porque eu tô focada em outras coisas, porque eu tô olhando para outras coisas. E isso é um segredo, inclusive, para dívida, assim, né? A experiência minha é de, cara, eu entrei em dívida, nossa senhora, o que que eu faço? Aí, ao invés de você estar focando em como que você vai resolver aquela dívida, você vai focar em fazer dinheiro. Ah, mas eu preciso fazer dinheiro para dívida. Esquece a palavra dívida. Eu sei que você está devendo e você sabe que está devendo, mas calma. O foco não é a dívida. O foco é como que você vai fazer dinheiro. E como que você vai fazer dinheiro de uma forma perene. Não é aquele dinheiro para tapar buraco. É aquele dinheiro em que você vai ficar tranquilo depois, né? Que a cabeça funciona diferente. Ela não funciona da forma comprimida. Ela funciona da forma expandida. E aí você vê por outra perspectiva a coisa e, nossa, muda muito o jogo dos negócios e da vida. Muda muito, 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 muito. Então, a partir de hoje, você vai tirar da cabeça esse negócio de tentar convencer alguém a te amar. Você vai parar com isso. Isso não existe mais na tua vida. Por quê? Porque você vai olhar para você, você vai olhar no espelho. Esse é um exercício que eu fiz durante muitos anos da minha vida, assim, muitos anos mesmo. Você vai olhar no espelho e você vai dizer para você o quanto que você é incrível. Só que, sabe, às vezes quando você vê gente dizendo que é besteira, aqueles papo de coach, você gritando, faz uma experiência contigo no espelho. Conversa no espelho. Muda a tua postura. Ao invés de tu tá assim que eu tô mais curvadinho, muda a tua postura. Olha a tua postura assim de frente pro espelho. Conversa contigo. E aí você não vai falar uma vez por dia, você vai falar sempre que você estiver para baixo. Você vai olhar, você se tranca no banheiro, se olha no espelho e você fala: para com isso. Olha quem é que é você. Olha o que você já enfrentou na vida. Olha como é que você é amiga. Olha como você escuta as pessoas. Olha como você ajuda sem ver a quem. Olha como você é uma pessoa generosa. Você é uma pessoa que todo mundo quer estar perto. E você começa a falar um monte de coisa boa sobre você. E aí você vai ver que aquela imagenzinha daquele demôniozinho que tá enchendo o teu saco aqui do lado, você vai entender, cara, isso aqui tá mentindo pra mim. Eu tenho várias coisas que eu preciso trabalhar e preciso melhorar, óbvio. Mas eu sou uma pessoa muito massa, sim. É verdade. Tem muita coisa que eu tenho que melhorar. É verdade. Mas eu sou uma pessoa que é difícil encontrar no mundo. E eu preciso ter a consciência disso. Não é ninguém que precisa saber disso. Eu preciso saber. Como eu sou especial. Como eu vim pra cá e como o mundo precisa dos meus dons.
O mundo precisa dos meus dons. E eu preciso dar isso para o mundo. Porque é isso que as pessoas pedem. É isso que o mundo pede, é isso que a humanidade pede. É os talentos. É que eu seja eu. É que eu não seja igual a ninguém. É que eu simplesmente seja eu. Que eu pegue aquilo que eu sou e oferte. É isso. É isso. Nada de ficar pedindo ninguém para te amar. Nada. Nada. Porque te ama quem quer e quem te ama com as condições que tem. Nada de pedir. Agora, você tem que se amar. A única pessoa que não pode duvidar do seu potencial é você. A única pessoa que não pode deixar de te respeitar é você. A única pessoa que pode mudar a tua vida é você. A única pessoa que pode tapar os vazios dentro de ti é você. Aí, no meu caso, eu puxo para a espiritualidade, que para mim é Jesus. Ele é o único que pode tapar as brechinhas do meu coração. Porque é o único que é. É a única pessoa. Não é ninguém. Os outros são só os outros. Ah, Maricão, é bom demais. Meu Deus, quando você vier pro Ceará, você tem que provar cajuína. Não é refrigerante de caju, é cajuína, por favor. E agora você vai ficar aí, e eu vou terminar de tomar minha cajuína. E vou me embora, né? Porque o nosso café já deu. Beijo.